Os versículos já estão aí na tela. Diz assim: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando o viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos céus, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinha vindo a Maria e que tinha visto o que Jesus fizera, creram nele. E você diz amém? Amém. Irmãos, você já vai iniciar profetizando para a pessoa que está do seu lado, e ore e diga para a pessoa assim: vai valer a pena. Diga mais forte: vai valer a pena você ter vindo para ouvir o que Deus tem para falar para você. Diga: você quer continuar ouvindo Deus falar? Dê glória, Pai, ao Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória. Maravilhoso esse texto, porque nós vemos o que Jesus fizeram e vai estar fazendo aqui nessa noite. Você e eu estamos diante de um Deus que é sensível
que a sensibilidade de Jesus está sobre ele. E não há nada na Bíblia mais profundo. Eu disse, meu irmão Olavinho, que não há nada, absolutamente nada, mais profundo na Bíblia do que Jesus chorar. Absolutamente nada. Jesus chorou e deixou que todos os judeus, todas as pessoas que estavam ali em volta, vissem ele chorando. Se até Jesus, que é Jesus, ele chora, porque muitos de nós sentimos vergonha de chorar na presença de Jesus, ou até mesmo quando estamos feridos. Até Jesus chorou. A sensibilidade é um ter exposto na alma. E todos nós temos emoções, porque quem tem alma tem emoção, e só chora quem tem emoção. E Jesus mostra que ele tem emoção também conosco. Jesus vai tocar na tua sensibilidade nessa noite. Eu vou repetir: Jesus vai tocar na tua sensibilidade nessa noite. Nós temos um Deus que sabe o que é chorar. O nosso Deus, ele sabe o que é chorar. Um Deus capaz de parar a pregação que ele está fazendo para pegar uma criança e botar nos braços. Esse é o Deus que nós servimos. Os discípulos ainda queriam interromper. Eles deixam as criancinhas vir até mim, porque dos tais é o reino de Deus. Um Deus que nós servimos, que é capaz de parar debaixo de um pé de árvore e olhar para cima e ver um homem pecador que ninguém queria nada com ele. E esse mesmo Deus se convida para ir na casa desse pecador. Disse: hoje eu quero uma refeição na sua casa. Ela chora, raça. Um Jesus que sabe o que nós precisamos. Bendito seja o nome do Senhor. Um Deus que é capaz, com toda a sua glória, com todo o seu poder, ele domina a polpa de um barco. Enquanto hoje nós vemos muitos pregadores, muitos cantores que querem é o hotel 5 estrelas. E Jesus dando um exemplo, dormindo na polpa de um barco. Glória a Deus. Esse é o Jesus que eu e você servimos. Vamos aplaudir esse Jesus nessa noite. Bendito seja o nome de Jesus. Um Deus capaz de olhar para mim e para você. Ele olhar para a gente, mesmo na situação que nós nos encontrávamos. E mesmo hoje, um Deus capaz de parar para nos ouvir, porque você e eu estamos aqui, porque um dia, não pelo nosso merecimento, mas um dia, Jesus olhou para mim e para você, no meio de uma multidão, e Jesus disse: eu vou salvar. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus
Um Deus que vê você chorando sozinho. Enquanto nós estamos chorando sozinhos, Jesus diz: eu sei o que é chorar. Vai pela barraça. Porque eu já chorei, eu sei o que é chorar. Porque só sabe o que é sofrimento quem sofre. Só sabe o que é choro quem chora. E é por isso que Jesus chora. E chorou e chora por mim e por você. Vão aplaudir Jesus. Jesus é um Deus que chora. Ele chora. Graciano, Jesus é um Deus que chora a nossa dor. Embora nós não vemos, mas Ele chora a nossa dor. Jesus é um Deus que conhece o meu e o seu fracasso. Jesus é um Deus que conhece os nossos pontos fracos. E eu quero dizer para você nessa noite: bem-vindo, seja muito bem-vindo para receber vitória. Somente os que se acham fracassados, você vem nessa noite para receber a vitória de Jesus. Interessante, Beato Tito, que o nosso Jesus, Ele é um Deus que procura os errantes da vida. Ele não vem procurar os que estão certinhos na vida. Ele procura aqueles, os errantes. É esse que está todo errado, eu vou procurar. Um Deus que trabalha, um Jesus que trabalha na vida das pessoas que estão erradas, só para vê-las dar certo. Bendito seja o nome de Jesus. Nós que estamos aqui nessa noite, fizéssemos uma retrospectiva para ver o quanto nós vivíamos debaixo do erro. E um dia Jesus olhou para a gente, enquanto ninguém queria estender as mãos, Jesus olhou e disse: você está todo errado, você está toda errada, mas eu quero você assim, porque eu ainda sou carpinteiro de Nazaré. O que está errado nas minhas mãos dá certo. O que está errado na mão de Jesus dá certo. Olha para a pessoa que está dizendo: o que está errado, coloca na mão de Jesus que dá certo, e aplaude ele. Nós servimos a um Jesus que Ele está aqui nessa noite. Eu conversei com Ele hoje, tenho certeza que aconteceu. Nós servimos a um Jesus que Ele é capaz de estragar, pastor, sim, estragar qualquer velório. É só Ele querer. É só Ele querer, Ele estraga o velório. Para que esse caixão aí? Vamos entregar, porque o defunto vai levantar. Bendito seja o nome de Jesus. Ele chega lá na cidade de Naim, aliás, na aldeia de Naim, e aquela mãe chorando. A Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e só tocou no espírito e mandou o jovem se levantar. Ele é tão poderoso que antes de ele mandar o jovem sentar, ele falou com a mãe dos jovens: não chores. Parece até um paradoxo, uma mãe chorando a morte do filho, e chega aquele homem, seus 33 anos, um jovem, e diz: mamãe, não chore. Mamãe, não chore. Jesus tem controle do seu filho, mamãe.
Aí fala para o jovem ficar de pé. E aquele jovem, a humildade dele foi tão grande que ele não ficou logo de pé. Ele sentou. Porque quem quer ficar de pé um dia permaneceu sentado. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. O próprio Lázaro já estava 4 dias, sabe da história, já cheirava mal. Aí Jesus diz que veio para dar vida, e é vida em abundância. Aleluia. Vida em abundância. Aleluia. Você pode dizer assim, mas Lázaro era amigo de Jesus. Jesus disse, se nós fazemos o que Ele nos manda, Ele também é nosso amigo. Aleluia. Jesus é meu amigo e seu amigo. E o que eu acho muito importante, a quantidade de pessoas que estavam ali, esperando para ver o que Jesus ia fazer. Segundo a leitura nós fizemos aí, teve alguns que disseram, não era ele que curava, abria os olhos aos cegos? O amiguinho dele morreu, cadê aí? Aí Jesus se moveu em íntima compaixão e dá um grito. Ele diz, Lázaro, venha para fora. Venha para fora. Irmãos, 4 dias, podrificado, e Jesus manda sair para fora. O que esse Jesus pode fazer na sua vida também? Se há 2000 anos ele fez isso, e o escritor dos Hebreus 12, 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Glória a Deus. Agora, interessante, nós temos algo nesse texto, muito interessante, irmã Vera, que Jesus, ele sabe o nome. Olha que são milhões de filhos na face da terra, mas ele sabe o nome de todos nós. Ele chama Lázaro para fora. Ele chama pelo nome. Ele não diz defunto, venha para fora. Ele diz Lázaro, vem para fora. Ele sabe o teu nome. Ele sabe o seu nome, meu irmão. Bendito seja o nome de Jesus. E a Bíblia ainda diz que Jesus, quando ele pega todos nós aqui, muito errantes, a primeira coisa que ele faz é dar o selo para o Espírito Santo. O camarada vem todo errado, aí levanta as mãos para Jesus. Aí ele, gostei, você está todo errado, mas atendeu o meu chamado, então você com o Espírito Santo. A pessoa, quando aceita Jesus, ele já não sai mais da maneira que era, ele já sai transformado, porque ele sai com o selo do Espírito Santo. No mundo espiritual, quando o diabo olha e diz assim, isso aí agora tem dó, está escrito Espírito Santo, então ele pertence a Jesus. Pode aplaudir o Eterno. Eu quero dizer nessa noite, conversar com você, que Jesus, ele sente aquilo que te machuca. Irmão, Jesus sente aquilo que te machuca. Tem algo te machucando? E Jesus está sentindo aquilo que te machuca. Tem algo que às vezes machuca a gente. Aí Jesus diz, fala para meu filho, para minha filha, que eu já sei aquilo que está te machucando. Porque Jesus sabe o que há todas as feridas. Jesus foi cuspido, foi espetado, foi rejeitado, foi perseguido. Então ele sabe aquilo que está te machucando, ele sabe que dói.
E Jesus, Ele conhece a minha dor e a sua dor. E Ele está nessa noite para dar um bálsamo, dar um bálsamo de Gileade naquilo que te machuca. Quem nunca chorou não sabe o valor de uma lágrima. Por que Jesus sabe? Porque Ele já chorou. Se você já chorou, você sabe o valor de uma lágrima. Quanto vale uma lágrima? Os olhos, os meus olhos e os teus olhos, nossos olhos, têm duas funções. Os nossos olhos têm duas funções. Diga, os nossos olhos têm duas funções. É ver e chorar. Pode aplaudir a terra. É para isso os olhos. Jesus até hoje ainda chora por aquilo que te machuca. Ah, pastor, mas eu não vejo chorar, mas chora. Porque se nós, como pai, quando vemos nossos filhos sofrendo, a gente chora. Muito embora às vezes sozinho no canto a gente chora. Imagina Jesus, Ele fica chorando. Minha irmã, meu irmão, aquilo que está te machucando, tenha certeza, você não está chorando sozinho, não. Jesus está chorando com você. Ele está chorando com você. E Ele não somente chora com você, Ele não fala para ninguém, ainda te dá o consolo quando aplaudir a terra. Diga, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre na minha vida e na minha família. Jesus chora a nossa dor, mas Jesus chora também a nossa perda. Existe perda na nossa vida que Jesus chora também. Pastor, chora. Existe perda que é uma permissão de Deus, aí não. Mas tem perda na nossa vida, Jesus chora. Jesus chora, mas não é porque não sabe o que vai fazer. Diga, Jesus chora, mas não é porque não sabe o que vai fazer. Diga, depois que Ele chora, Ele manda Lázaro sair para fora. Então é um sinal que Ele sabe o que vai fazer. Falar de Jesus é tão bom que Jesus, Ele apaga nosso passado. Ele diz que os nossos pecados podem ser vermelhos como escarlate. Ele se torna mais branco do que a branca lã. E Ele diz, e sabe mais uma coisa? Dos teus pecados eu não me lembro mais. Esse é o Jesus que nós servimos. Diga, Jesus já apagou todo o meu passado ruim. Agora estou vivendo um presente vitorioso com Cristo Jesus. Interessante que nesse texto que você leu comigo, Jesus não chegou assim: minhas irmãs, vocês me desculpam porque eu cheguei atrasado. Não. Por quê, pastor? Porque Jesus, Ele não chega atrasado. Diga, Jesus não chega atrasado. Jesus chega na hora certa. Olha para a pessoa atrasada e diga, Jesus vai chegar na sua vida, na sua família, na hora certa. Aplausa a Ele. Ele apaga nossos passados. E eu quero toda a sua atenção. E assim como Ele apagou o meu passado, apaga o seu. Aí nós olhamos para trás, aí a gente só vê graça. Eu mais um dia disse, não, agora é só graça. Aleluia. Eu já paguei, é só graça. Aí, olha, graça. Aí o adversário das nossas obras,
ele fica lembrando. Quando você estava lá, um dia domingo como esse, você estava assim, aí começa lançando. Mas sabe por que o adversário, ele fica lançando em rosto seu passado? Diga, quero saber. Diga, quero saber. O adversário, ele lança em rosto o seu passado, porque ele não tem nada atual para lançar sobre você. Pode aplaudir. Ele não tem nada para te acusar. Aí fica te acusando de passado. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. E é para você que Jesus está falando nessa noite. É para você mesmo. Você está aqui hoje porque Jesus te viu um dia no meio de uma multidão. E Jesus não chegou atrasado, não chegou na hora certa. E disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É os que estão todos errados. É para esses que eu vim. Que é para me consertar. E o meu nome ser glorificado. Vai para agora pensa comigo. Um Jesus santo, santo, santo. Desceu da sua glória, se fez carne, habitou em nós. Ele vai lá na tumba, no cemitério. Na tumba de um cara que já estava podrificado. Agora, se você chamar ele para sua casa, você acha que ele não vai? Se você chamar ele para o seu trabalho, você acha que ele não vai? Se ele foi para a tumba de Lázaro, ele vai para a sua casa. Pastor, lá no meu trabalho, só Jesus. Então chama por Jesus. Diga: Jesus, o Senhor foi lá na tumba de Lázaro, estava podrificado. E o meu trabalho também estava. Às vezes tem, não tem. E Jesus vai lá no meu trabalho. Tem umas coisas lá meio podrificadas. Aí você chama Jesus, ele vai, aplausa ele. Bendito seja o nome de Jesus. É interessante, irmão. No texto nós lemos, Lázaro estava enfaixado, pé e mão, todo enfaixado. E você sabe que o camarada enfaixado, pé e mão, o olho, tudo, ainda deitado lá numa gruta. Agora, não se sabe, e não vamos para historiadores não, porque historiador não sabe dessa história não. Eu nem gosto de ouvir pregador falando de historiador. Agora, eu posso conjecturar como Lázaro saiu lá de dentro. Porque sai enfaixado, pé e mão, uma faixa nos olhos. Só foi o poder de Deus que trouxe ele. Ele veio em pé todo enfaixado assim, voando. Chegou fora. Não fiz um para voar. É para andar. Desatar. 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 Desamarrar. Porque Deus não quer ver você amarrado. Deus quer te ver livre. Deus quer te ver livre. O interesse do adversário é te amarrar e ainda botar. Aonde é que eu estou? Aí Jesus diz: você está aqui. Eu quero te ver livre. Eu vou desatar é tudo. Nada de amarração na sua vida. Eu vou repetir: nada de amarração na sua vida. Eita lá, banda.
vai ser desamarrado. E você vai sair andando livre. Olha para a pessoa que está sendo, diga, o que estava amarrado vai ser desamarrado. E você vai sair andando livre. Livre, livre, livre. Pastor, o senhor não falou do senhor? Fala. Eu também só estou aqui porque um dia Jesus olhou no meio da multidão e disse: esse paraibão ninguém dá nada, não é uma moeda furada. Mas como é que eu estou procurando? Só os errantes. E ele não está andando certinho, porque se estivesse certinho eu não queria. Eu vim para os doentes. Aí Jesus disse: então, esse paraibão lá de Campina Grande, ele está todo amarrado, mas eu vou desamarrar. Ele está com a venda nos olhos, mas eu vou tirar. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus, ele faz isso. Ele desamarra a pessoa. E além de depois de desamarrar, ele diz: não vai ficar só aí não. Eu vou enviar. Alguém disse: enviar o quê? Ele diz: eu vou enviar o Consolador. Eu vou repetir. Jesus disse: eu desamarro e vou enviar o Consolador. Para quê? Para na hora da tristeza, na dor, o Consolador te conserva. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus que olha a nossa lágrima. Jesus que valoriza a nossa lágrima. Digo, meu Jesus valoriza todas as lágrimas que saem dos olhos. E como eu já falei antes, Jesus chorou, não é porque não sabia o que fazer. Jesus chorou e depois que chorou, ele disse: agora eu vou agir. Porque tem momento que a gente chora e depois de agora eu vou agir. Aí o Senhor, depois que chorou, ele diz: olha, tira a pedra. Que existe coisas que nós temos que fazer. Tirar a pedra é com você. E o milagre é com Jesus. A nossa ideia, irmãos, a minha ideia, a sua ideia, é que chorar dá uma ideia de a pessoa não sabe o que fazer, por isso que está chorando. Mas não é. Está chorando porque não sabe o que fazer. Ainda bem que a música diz: está chorando por quê? Mas não diz: está chorando porque não sabe o que fazer. Porque quem chora sabe o que fazer. Jesus chorou, mas sabia o que fazer. E existe um momento que nós sabemos o que fazer, mas choramos. Existe um momento que a gente sabe que só Jesus é a solução, mas nós choramos. Sim ou não? Sim. Nós choramos. Choramos por quê? Porque nós temos sentimento. Nós temos uma sensibilidade dentro de nós. E os nossos olhos, como eu falei, tem só duas funções: é enxergar, é ver e chorar. Toda a palavra. Diga para a pessoa, diga chorar. Diga chorar. Não é atestado de incompetência. Diga, é necessário às vezes a gente chorar para Deus nos escutar o nosso choro. E bem-aventurados somos nós quando nós choramos. Pastor, bem-aventurado, feliz os que choram. Jesus falou. Sabe por quê? Porque, irmãos e irmãs, você já viu um defunto chorar? Não vai ver. Chorar é sinal que está vivo. Eu vou repetir: quem chora é porque está vivo. Agradeça a Deus quando viu o choro, porque quem chora está dizendo que está vivo. E o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
demais. Às vezes nós choramos, não é porque estamos fazendo a coisa errada, às vezes nós choramos fazendo a coisa certa. E a gente quer ver ela mais certa. Então, nessa noite, não tenha vergonha de chorar. Choro é uma válvula de escape. O choro é uma válvula de escape. Muitas pessoas morrem, dá um catiripapo no coração, que a banda cai, porque não chora. E os irmãos sabem, principalmente as irmãs, que a panela de pressão, ela tem um suspiro. Aquele suspiro é o choro da panela. Se parar, explode a panela. Se nós pararmos de chorar, a gente pode dar um ataque. A gente não. Lá nos outros não. A gente é vida. E vive em abundância. Ah, não chorando, pessoal, daqui a pouco ia morrer daqui a 40 anos, morreu logo, porque não chorou. Então não tenha vergonha de chorar. Não tenha, porque o choro é o suspiro da alma. Diga para a pessoa, o choro é o suspiro da alma. Então não tenha vergonha de chorar e aplaude a terra. Quem chora tem uma grande vantagem, porque quem vai chorar nossa lágrima é Jesus. Jesus, ele tira as amarras também, assim como tirou as amarras do Lázaro, deixou livre. Jesus quer tirar as amarras de pessoas aqui nessa noite. Para quê, pastor? Para deixar livre. Jesus não quer ver a gente amarrado, ele quer ver a gente livre. Porque a pessoa que está amarrada, ele não vai longe. Ainda se tentar andar, ele vai, mas não consegue, ele vai. Agora, quando desamarrar, ele vai. Desamarrar. Eu vou fazer oração. Falta 7 minutos, eu vou fazer oração. Até porque eu não gosto de terminar na hora certa. Eu gosto. Respeitar o horário, respeitar os irmãos e irmãs. E a gente vai fazer uma oração para que Deus faça um desamarrar. Vai haver um desatar. Diga, eu creio que vai haver um desatar na minha vida, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho, no meu comércio. Diga, Senhor, tudo que estava amarrado, vai ser desatado, porque o Senhor é um Deus que quebra o laço, corta a lança e queima o carro no fogo. Diga então, Senhor, venha, meu Pai, cortar todo o laço. Eu não quero nenhum tipo de amarra, nem na minha vida, nem na minha família, nem no meu trabalho, nem no meu comércio. Diga, Senhor, tudo aquilo que estava amarrando a minha família, seja desatado agora. Diga, Senhor, tudo aquilo que estava amarrando o meu trabalho, seja desatado agora. Todas essas amarras vai caindo por terra. Diga, Senhor, aquilo que estava amarrando o meu comércio, seja o que for, seja desatado agora, seja desamarrado agora. Diga, Senhor, tudo que estava amarrado na minha saúde, seja desatado agora, em nome de Jesus. Só quem recebe. Pai, em nome de Jesus, a nossa palavra é gratidão, porque eu tenho certeza, meu Deus, que nessa noite muitas amarras, correntes e cordas vai caíram por terra. Os teus filhos, a tua filha vai sair desatado, meu Pai, no comércio, na família, no trabalho, na saúde, em tudo, meu Deus.
e a honra e a glória daremos somente ao Senhor, em nome de Jesus.